sintam-se à vontade, sintam-se em casa, essa é uma grande família de Deus. E uma grande família de Deus, uma casa cheia, ela que tem que ter uma coisa muito importante. O que uma casa cheia tem que ter de importante? Diga, uma casa cheia precisa de ter comida boa. Se não tem comida boa, irmão, a casa não é tão boa. E esse é o tema que eu vou pregar nessa manhã. O ano da casa cheia tem que ter comida boa. Amém? Comida para fartar. Eu estava conversando com o pessoal, nós estávamos conversando ali com o nosso presbitério, e eu falei, quando você vai num restaurante, o que você mais fica feliz e satisfeito do restaurante? Às vezes ele não é tão belo, uma estrutura às vezes é bonita, mas se você vai e tem uma comida boa, o que acontece? Você sai satisfeito. E você fala para todo mundo, você volta naquele lugar. Por quê? Por causa da comida. Quero dizer que esse ano vai haver muita comida boa que Deus vai liberar na nossa mesa. Diga para o irmão do lado, diga, se prepare, irmão. Diga para ele nessa manhã, abre o seu coração. Porque hoje tem um alimento espiritual que vai saciar a sua alma. Amém? Um alimento que vai te trazer força para esse ano, te trazer alegria, te renovar nesse ano. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem veio aqui na virada do ano, dá um glória a Deus e levanta a mão. Aleluia. Não sei se você lembra a palavra que eu liberei. Eu vou dar uma palha de 5 minutos para quem não veio. 5 minutos da palavra, só a introdução da palavra. Eu falei, nós estamos nesse ano, o ano da casa cheia. Eu disse que sempre a gente se move por uma palavra. Até porque você jamais se deveria se mover sem palavras. O reino de Deus, tudo acontece por palavra. Diga para o irmão do lado, diga, o reino de Deus acontece por palavra. Diga, e a palavra é a palavra de Deus, porque Ele é o governo desse reino. Então tudo no reino de Deus começa por uma palavra. Você jamais deveria começar algo na sua vida se você não tem uma direção ou uma palavra de Deus. Se você quer começar qualquer negócio, uma empresa nova, um relacionamento novo, qualquer coisa, você jamais pode começar, a não ser que você não se importa se vai ter sucesso ou não, se vai dar certo ou não, porque tudo que é de Deus dá certo. Diga para a pessoa do lado, diga, tudo que é de Deus dá certo, tem sucesso, prospera. Deus não cria nada para fracassar. Tudo que Deus cria vai crescer, vai avançar, vai romper. Então, a coisa mais importante no reino de Deus é eu entender a vontade de Deus e a vontade de Deus para a minha vida. E quando eu entendo que no reino de Deus acontece por palavras e a vontade de Deus, eu entendo ela, eu começo a me mover debaixo da vontade de Deus e tudo vai dar certo na minha vida. Se eu quero um casamento abençoado, pergunta qual é o marido. Senhor, ora pelo seu marido. Se você quer filhos abençoados, ora. Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te dar uma direção. Eu acho interessante, irmãos, que minha esposa, quando ela pedia filhos a Deus, ela disse até o tipo do cabelo que ela queria. Você acredita nisso? Eu acho que ela não queria o cabelo do pai. Mas graças a Deus eu sou curado. E aí ela orava. E tinha uma irmã na igreja que ela colocava. Meu filho era careca, Gabriel, quando nasceu. Bem careca. E essa irmã colocava a mão na cabeça do meu filho e declarava que ele teria o cabelo de Sansão. Igual o Sansão, porque ele não tinha, porque Sansão era cabeludo, você conhece a história da Bíblia. Mas meu filho não tinha cabelo nenhum, não tinha um fio de cabelo na cabeça. E minha esposa já tinha orado na barriga pelo cabelo do menino, e veio do jeito que ela orou, irmão. Você acredita numa coisa dessa? Deus ouviu a oração da minha esposa. Nos 2 filhos não veio com o cabelo do pai, glória a Deus. O cabelo do pai paga um alto preço para ficar esticado. Mas o cabelo do filho... Ainda bem que tem os recursos, né, irmãos? Mas o cabelo dos filhos já é original do céu. Bom, irmão, glória a Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso para você? Deus se importa, irmão, daquilo que você quer.
Eu quero dizer que você tem que falar com Deus, pedir para Deus. Antes de pedir para qualquer pessoa, qualquer homem, chega a Deus, diga, fala com Deus primeiro. Diga para o seu lado, diga, fala para o papai. Ele sabe do que você precisa. E o que isso quer dizer? Então, nós temos que se mover por uma palavra de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós lançamos o tema desse ano, o ano da casa, você tem uma opção, meu irmão. Ou você crê nessa palavra, abraça ela e vive ela, ou você rejeita essa palavra. Ou você pode ter dúvidas sobre essa palavra, depende. Agora eu quero dizer uma coisa, se você decidir abraçar essa palavra e querer viver ela, em tudo na sua vida vai acontecer. Mas é uma decisão tua, porque já foi liberada. Eu vou viver o ano da casa cheia. Minha casa vai viver o ano da casa cheia. Essa igreja vai vivenciar o ano da casa cheia. Cheia do quê? Primeiramente, que eu estava declarando, cheia da glória, da vida, da presença, do sobrenatural de Deus. Cheia de vidas sendo transformadas, milagres acontecendo. Cheia de tudo aquilo que é o poder e a glória de Deus. Amém? Quem quer viver isso para esse ano? Então abraça essa palavra. Mas eu disse também no ano da virada, que depois que você abraça essa palavra, você tem que ter uma atitude coerente a essa palavra. Porque a fé também, ela é ação. A fé determina que eu tenho uma ação agora. Eu vou abraçar essa palavra, mas as minhas decisões agora, as minhas prioridades têm que mudar. Diga por mão do lado, diga irmão, se você quiser viver o ano da casa cheia, diga para ele, as tuas prioridades têm que condizer com essa verdade que você quer viver. Você tem que mudar as atitudes, as prioridades. Você tem que agora caminhar nessa palavra, e isso vai determinar se você creu na palavra. Eu disse 3 coisas, eu estou finalizando para entrar na palavra de hoje. 3 coisas que você vai viver essa palavra. Primeira coisa, você entender que você nasceu de novo. Diga, eu nasci de novo. A Bíblia diz que Deus te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Diga, do império das trevas para o reino. Aqui é o mundo não tem nada para te oferecer. Você nasceu de novo. Você porta a vida de Cristo. As coisas passageiras dessa terra não tem nada para te satisfazer. Só te traz preocupação, ansiedade, desejo demais. Deus te tirou desse lugar e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino você tem uma nova vida. Você tem uma nova mente. E você tem um novo governo. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Quem queria ter tudo que Deus tem? Seja sincero. Algumas pessoas só. Imagine você. Eu quero tudo que Deus tem. Quem queria ter tudo que Deus tem? O poder que Deus tem, a glória que Deus tem, tudo. Aleluia. Agora a pergunta é, Deus pode ter tudo que você tem? Será que Deus pode ter tudo que você tem? Todo o seu coração, todas as áreas, todos os pensamentos, porque na realidade quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos um com Deus, e automaticamente quando você torna um com Deus, tudo que é de Cristo é teu, e tudo que é teu é de Cristo. Diga, a minha vida não é mais minha, diga, a minha vida pertence a Cristo Jesus, e eu quero decidir viver para Cristo Jesus. Então agora você tem que entender algo, que você faz parte de um reino onde você tem um Senhor. E eu quero dizer, quem quer se alinhar àquilo que Deus quer fazer durante esse ano? Eu faço uma pergunta nessa manhã. Quem quer se alinhar e viver naquilo que é o propósito e a vontade de Deus para esse ano? Eu quero ver se você quer, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas você precisa ter atitudes, fé e caminhar nessa palavra. Eu nasci de novo. Eu não faço parte mais desse reino. No Calvário eu mudei de mundo. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. A segunda coisa que eu falei é a pérola preciosa. Encontrar Jesus, que é a pérola preciosa. Busque Ele esse ano. Viva para Ele esse ano. Ele é a coisa mais importante. A pessoa mais importante. Tudo que temos, tudo que somos. E
quem entende que o mundo não tem nada para oferecer, não vai perder tempo com as coisas lá de fora. Irmãos, esse ano nós estamos em um propósito de viver o propósito de Deus, porque a palavra de Deus diz que até que a minha casa se torne cheio, o banquete está preparado, Jesus está voltando, mas a casa tem que estar cheia de filhos. Amém? E esse ano eu quero convidar você a se unir a nós, para que a casa se torne cheia de filhos. Filhos apaixonados pelo Senhor. Filhos que vão manifestar o governo e a glória de Deus. Filhos a qual vão resplandecer Cristo aonde for. Amém? Para quem não veio no culto da virada, esse foi o resumo. Aleluia. Uma casa com boa comida. Ela é importante demais. Por que, pastor, que uma casa com boa comida ela é importante? Porque existem algumas coisas que nos trazem satisfação na vida. Uma das coisas que me traz satisfação e te traz satisfação é uma boa comida. Todos nós, quando comemos uma boa comida, o que acontece, Pablo, quando nós comemos uma boa comida? Nós ficamos o quê? Saciado e satisfeito. Porque nós estamos aqui, irmãos, não simplesmente para se alimentar. Você não veio aqui só para se alimentar, que é muito importante se alimentar, mas você veio nessa manhã aqui para Deus saciar você, para Deus encher você, para Deus transbordar a vida dele em você. Agora entenda uma coisa, se esse é o ano da casa cheia, e nós precisamos ter boa comida nessa casa cheia, então eu quero dizer para os dispenseiros que estão aqui, porque talvez essa palavra fale, mas pastor, quem dá a palavra é só o pastor. Não, eu quero dizer uma coisa para você, você que crê na nova aliança, que foi feito de um reino de sacerdotes, ministros e sacerdotes, todos que aceitam Jesus aqui, escuta aqui, você faz parte de um novo reino, e nesse reino, você é um ministro. Quem é ministro do reino? Você é ministro. Se você é ministro do reino, você também é um dispenseiro daquilo que Deus tem. Dispenseiro do que Deus tem é você acessar aquilo que Deus tem e liberar para alguém. Quem quer ser bênção na vida de outra pessoa durante esse ano? Se você quiser ser bênção de Deus na vida de outra pessoa, você tem que acessar aquilo que Deus tem na dispensa dele e liberar para esse irmão. Agora entenda uma coisa, eu falo aos líderes dessa casa, eu falo também, aos líderes em treinamentos, eu falo aos obreiros, eu falo aos discipuladores, precisamos ter uma boa comida. Precisamos ter uma boa comida. Pastor, mas essa comida, ela não é uma comida física, não. Ela é uma comida espiritual. É muito mais fácil você prestar atenção ou você sentir uma necessidade natural do que você sentir uma necessidade espiritual muitas das vezes. Porque a necessidade natural, ela acontece muito rápido. Se eu ficar aqui pregando mais 2 horas, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar olhando para mim, pastor, acaba esse culto uma vez, porque eu tô com fome. Porque o meu corpo está pedindo o quê? Mas será que é dessa mesma forma que a gente percebe que o nosso espírito também, ele se alimenta? Porque muitas das vezes nós percebemos uma necessidade natural, mas nós não percebemos uma necessidade espiritual. Porque às vezes a última coisa que nós queremos fazer é alimentar o nosso espírito. E eu vou dizer uma coisa, um espírito forte, um espírito alimentado vai ser uma alma saudável. Agora um espírito desnutrido, um espírito que não está se alimentando, que vai ser uma alma cheia de problema, uma alma fraca. E eu vou dizer uma coisa, não basta só se alimentar, a comida tem que ser boa. Eu vou dizer uma coisa, tem muita comida que não é boa, irmãos. Sim ou não?
Tem muito alimento que está sendo dado aí fora, que você fala, é de tudo que eu me alimento? Não, não é de tudo que você se alimenta. Você tem que perceber qual é a comida boa que está sendo liberada, porque tem muita comida que está fazendo mal digestão para o corpo de Cristo, muita comida que está fazendo mal. E o que acontece? Se a comida está fazendo mal, não tem o desenvolvimento, o crescimento, a transformação certa, às vezes, na vida da pessoa. E a pessoa não entende por que a vida dela não avança, porque as coisas não acontecem. Se ela está comendo, mas às vezes a comida que você está comendo não é uma comida boa. E você sabe que hoje nós vivemos em uma era que para comer é um problema até hoje. Agora estou falando de alimento físico. Porque as embalagens hoje é diferente de antigamente. Antigamente os alimentos não vinham em embalagem. Hoje os alimentos são todos processados. E muitas vezes você compra um alimento, você tem que... Eu não sei se você para ler aquela descrição. Como que fala? O rótulo. Por quê? Porque na realidade, naquele rótulo está contendo tudo que tem, mas nem sempre o que está no rótulo é o que está ali. Porque o nosso alimento foi o quê? Perdeu a sua qualidade, perdeu o seu valor. E interessante que tem um homem que diz uma palavra 400 anos antes de Cristo. Hipócrates, ele diz assim, que você é aquilo que você é aquilo que você... 400 anos antes de Cristo. Se você é o que você come e você não sabe o que você está comendo, então nós temos um problema aqui. Você sabe que de um ponto físico, biológico e químico, a compreensão disso é muito clara. O alimento, na realidade, esses alimentos, nós tiramos as moléculas desses alimentos, e essas moléculas, elas trazem a composição do nosso corpo, elas formam o nosso corpo. Então diga para a pessoa, alimentação é muito importante. Se você não importa com a alimentação do seu filho, provavelmente o seu filho às vezes não vai desenvolver, não vai ter os alimentos certos, os nutrientes certos, ou aquela comida boa para o desenvolvimento do corpo dele. E eu quero dizer, na vida espiritual é a mesma forma. Se somos o que comemos, irmão, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós comemos. Você sabe o que acontece hoje? Muitos problemas acontecem na nossa vida por falta de nutrição. Diga nutrição. Diga nutrição. Pessoas pegam muitas das vezes vírus porque o corpo não está totalmente imune. E o que nos dá a imunidade? Diga o alimento correto, o comer bem, o se alimentar bem. E o nosso corpo, ele se prepara para combater tudo aquilo que é mal, todas as bactérias mal. Mas é interessante que na vida espiritual também não é diferente. Sabe uma coisa? Nós temos que entender que o problema da nutrição, ela é muito séria, porque a nossa alma também está todo o tempo se alimentando. Diga, a minha alma está todo o tempo, o quê? Se alimentando de algo. A nossa alma, ela é a sede dos nossos sentimentos. A nossa alma, ela é a sede das emoções. Se você está se alimentando todo o tempo, a pergunta é, o que está alimentando a sua alma? Hoje você veio aqui nessa manhã ouvir uma palavra de Deus, existe uma mesa espiritual, existe um maná que está sendo liberado, existe uma comida que você está comendo. É que interessante, irmão, é que você não está abrindo a boca, você não está mastigando, mas eu quero dizer uma coisa para você: o teu espírito está recebendo toda essa palavra sem você perceber.
Sem você perceber, o teu espírito está se fortalecendo agora. O teu espírito está se alimentando sem você perceber. E automaticamente, quando o teu espírito está se alimentando, o teu espírito começa a tocar a sua alma. E a sua alma começa agora a receber os nutrientes certos. Sabe por quê? Porque a nossa alma, ela se alimenta daquilo que ouvimos e daquilo que vemos. Diga, minha alma se alimenta daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo. Em todo o tempo a sua alma está se alimentando. Mas a pergunta é, a sua alma está alimentando do quê? Do espírito ou da carne? Porque existe uma guerra entre o espírito e a carne. A guerra é quem vai estar mais forte. E quem vai estar mais forte é aquele que eu alimento. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, meu querido, você é um espírito, e esse espírito precisa ser alimentado. Você tem uma alma, que está a sua memória, que está ali os seus pensamentos. Você tem sentimentos, os sentimentos estão na alma. Os sentimentos da alma, ela vem daquilo que você ouve também, daquilo que você vê, daquilo que você passou na sua vida. É gerado sentimentos, emoções da tua vida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Deus quer te dar uma vida abundante. Diga, eu quero viver 2023 uma vida abundante. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você só vai viver uma vida abundante se você abrir os seus ouvidos agora, entender essa palavra e praticar essa palavra. Eu duvido que você não vai ter um 2023 abundante. Porque se você quer viver um 2023, uma vida abundante, e Jesus diz, eu vim para que tenhais vidas e vida em abundância ou abundante. Se você quer, você precisa estar satisfeito, alimentado, bem nutrido. E nesse ano nós vamos buscar de Deus um alimento bom para a sua alma, para o seu espírito. Deus vai nos fortalecer durante esse ano. Agora, quando nós negligenciamos, irmãos, o suprimento da alma, nós entramos em derrota. Porque se a tua alma está se alimentando, eu queria que você fosse sincero com você mesmo. Do que mais a sua alma se alimenta durante o dia? Isso é algo que você tem que... É você e Deus. O que alimenta mais a sua vida? Do que você tem se alimentado todo dia? Tem gente que vive em redes sociais, se alimenta de... Tem gente que não se alimenta de nada. Ele come um negocinho aqui, um negocinho, ele fica naquele negócio passando. E daqui a pouco dá uma ansiedade nele, não sabe que ele está ansioso, vai comer fisicamente, pega alguma coisa, daqui a pouco volta, fica passando. E a alma dele não está se alimentando de nada, aquilo que é bom, que tem os nutrientes bons. Porque tudo que ele está se alimentando é das coisas desse mundo e um pouquinho de cada coisa. E aquilo está gerando dentro dele uma insatisfação. Porque essa satisfação, ela não vem das coisas aqui da terra. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, com muito carinho. Se você anda insatisfeito, provavelmente a tua alimentação não está boa. Se você anda aqui e não anda alegre, a sua alimentação não está boa. Porque uma das coisas que Deus prometeu para nós é alegria. E uma das coisas que faz parte do reino de Deus é a alegria. Eu não vou abrir mão da minha alegria durante esse ano de 2023, não. Porque 3 elementos constituem o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Se você não está vivendo uma vida de alegria, você não está vivendo no reino de Deus. Meu Pai querido, porque a sua alimentação às vezes não está boa. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 17. Me ajuda, Senhor, a acabar essa palavra. Porque os irmãos estão olhando para mim e falando, meu Deus, o que vamos fazer? Gálatas 5, 16 e 17. Irmãos, eu poderia começar com qualquer outra palavra para você aqui nesse primeiro domingo.
Se você não tiver uma boa alimentação espiritual, você vai vir aqui e vai sair daqui da mesma forma. Tem gente que fala assim, eu estou cansado. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou à igreja. Você sabe o lugar que você descansa? É aqui. Porque a palavra de Deus te faz descansar. Porque uma noite, você pode descansar o seu corpo uma noite física. Mas uma pessoa que fala, eu estou muito cansado, mas às vezes está cheia de problemas. E ela quer tentar pegar, fazer com que esses problemas venham sumir, mas os problemas não somem, tentando desaparecer. Irmãos, eu vou dizer, não vai adiantar. Mas uma coisa que vai adiantar é que se você se alimentar de uma boa palavra, essa palavra vai ter os nutrientes certos para você ter alegria, para você ter paz e para você vencer na vida. Mas se você está cansado, Jesus diz, vinde a mim todos que estão. Peraí, você está ouvindo uma palavra de Jesus aqui nessa manhã. Então se você está cansado, você veio no lugar certo. Diga para o irmão do lado, diga irmão, você veio no lugar certo. Diga, mesmo cansado, você veio no lugar certo. Porque Jesus disse, e eu vou trazer descanso para a vossa alma. Paz. Aleluia. Gálatas capítulo 5, 16, 17 diz assim, digo porém, andai no... E jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra, e o espírito contra, porque estão opostos entre si. Então existe uma guerra interior dentro de mim, entre o espírito e a minha carne. E essa carne não é isso aqui que você está vendo, essa carne não é o seu corpo, essa carne é a natureza pecaminosa que foi herdada de Adão. Então não é uma questão de um alimento físico. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, você deve se alimentar bem fisicamente. Você deve ter a sua comida bem nutrida, os seus alimentos, tudo. Sim, se você quer viver mais tempo, se você quer desfrutar de uma velhice saudável, você tem que se preocupar com a sua alimentação, sim. Mas eu vou dizer uma coisa, mais do que isso, é também o alimento espiritual. Porque existe uma guerra, aqui a Bíblia fala em Gálatas, Paulo está dizendo que existe uma guerra que tem duas pessoas aqui tentando ganhar essa guerra. E essa guerra é entre o espírito e a carne, e a natureza. E não é possível você negligenciar todos os dias da sua vida que existe uma guerra. Existe uma guerra diária. Quem está alimentando o meu eu? Quem está alimentando a minha alma? E é isso, é eu que decido quem vai me alimentar, quem vai falar na minha vida. Aleluia. Você sabe que a comida que você come, ela começa a fazer parte da sua vida. Escuta que eu vou te falar uma coisa aqui. Se nós somos o que comemos, e aqui você está comendo o que nessa manhã? Diga a palavra de. Então você está se alimentando de? Automaticamente, sem você perceber, irmãos, escuta o que eu estou te falando aqui. Sem você perceber, você está se alimentando de Deus. Você está ingerindo a vida de Deus para dentro de você. Automaticamente você ingerindo a vida de Deus para dentro de você, essa vida de Deus ela começa a se manifestar dentro de você. Esse alimento que você está comendo aqui nessa manhã, ele é um alimento espiritual. É a vida de Deus entrando dentro de você. Quem quer ter mais da vida de Deus fluindo dentro de si mesmo? Tanto de disposição que você tem para se alimentar. Depende de você. Depende de você. João capítulo 6, versículo 48 a 51. E comida, irmãos, é tudo aquilo que nós introduzimos dentro de nós, que visa a nossa satisfação. A palavra de Deus diz em João 6, 48 a 51, diz assim, eu sou o quê? Jesus é o pão da vida.
O próximo versículo diz assim: vossos pais comeram o quê? O maná no deserto. E o que aconteceu com ele? Eles morreram. Próximo versículo. Este é o pão que desceu. O que Jesus está falando? Eu sou o teu alimento. Eu sou o pão que desceu do céu, para que todo o que nele crer não pereça. E ele diz assim, ele continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, se alguém comer desse pão, a consequência de alguém que se alimenta desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus disse que Ele é o verdadeiro alimento. Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro alimento que você precisa. Eu sou a verdadeira nutrição que você precisa. E se você se alimenta de mim, você vai ter vida. Mas não é só uma vida, é a vida eterna. Você vai estar satisfeito. Aleluia. Olha o que diz também João 6:52 a 57. Diz assim, eu vou ler bem rápido isso aqui. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua própria carne? Eles não entendiam as coisas espirituais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se alguém comer a carne do Filho do Homem, se não comer a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Como que eu tenho vida em mim mesmo? Diga: a vida minha vem pelo alimento. Próximo versículo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Próximo versículo diz assim: pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Próximo versículo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu... Quem bebe da minha carne, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida. E esse... também quem de mim se alimenta... Não. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Irmãos, eu comecei na minha casa, eu quero desafiar você. Com os meus filhos, nós vamos ler a Bíblia durante esse ano todo em família. Coloquei meus filhos, a minha esposa, minha sogrinha abençoada, e nós sentamos para ler. A Bíblia em 10 meses nós selecionamos para ler. E nós, todos os dias, nós estamos compartilhando aquilo que nós estamos lendo. Irmão, está sendo maravilhoso. Eu quero incentivar a igreja, nesse primeiro mês de janeiro já. Faça um plano para você se alimentar o ano todo da palavra de Deus. Eu tenho vivido momentos tão preciosos dentro de casa, porque os meus filhos vêm com algumas perguntas, que é maravilhosa, irmão, de Gênesis. E aí isso é bom, que vai criar curiosidade em você. Gênesis capítulo 6, não vou falar para você, se quiser depois você vai ler. Meu filho perguntou sobre Gênesis capítulo 6. Aí você vê na Bíblia também, né, a história de Noé, a história dos outros homens lá, e o que aconteceu. A história de Ló, quando os anjos vieram lá, e os anjos entraram na casa de Ló, e os homens de Sodoma e Gomorra quiseram ter relação com os anjos. Sabia que isso tem na Bíblia, não? Uma loucura. A Bíblia é um livro maravilhoso. Só que você precisa se alimentar dele. E eu quero desafiar você nesse ano a ler a palavra de Deus. Eu quero ler a palavra de Deus em Apocalipse agora, 19:13. Como podemos nos alimentar? A pergunta é: como pastor eu posso me alimentar? Ah, pastor, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Vamos lá. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o quê?
verbo de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, verbo. Olha o que diz 1 João 1:1. O que era desde o princípio. Não, agora é 1 João 1:1. O 14. Nós já lemos João 1, ok. Então eu aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, é isso? Cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra aqui original, irmãos, é logos. Cristo é a palavra. Cristo é o verbo. Cristo é a palavra, e a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o que diz a palavra de Deus também. Nós lemos João 1:1, sim, 1 João 1:1. Não, 1 João 1:1. E o que era desde o princípio, o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo. A palavra de Deus chama Deus como o verbo da vida. Quem pode me dar vida? Quem criou a vida? Quem criou a vida? Deus criou a vida. Ele é o verbo da vida. Ele é a palavra de Deus. E a palavra aqui é uma coisa que nós temos que entender, que nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Uma das coisas que nós temos que entender, a palavra de Deus é a única coisa que me dá esperança. Nada mais me dá esperança do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz também em 1 Coríntios 15:33, diz que as más conversações corrompem os bons. As más o quê? A pergunta para mim é, nessa manhã, o que eu tenho ouvido? Ou com quem eu tenho me relacionado? Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você vai talvez achar muito forte. Se você quer crescer muitas vezes na vida, às vezes você tem que mudar até mesmo as suas amizades. Porque que aquela pessoa que você convive com ela, se ela não tem nada para somar na sua vida, e tudo que ela fala é negativo para você, eu vou dizer, você não está convivendo com algo que pode te levar à satisfação e um alimento. Ah, mas pastor, agora se você está com essa pessoa, com um propósito de você liberar a vida de Deus, amém. Agora você tem uma pessoa negativa, irmão, pior coisa que tem é você viver com uma pessoa negativa. Tudo para ela olha com os olhos negativos. Tudo. Aí eu te pergunto, qual é a esperança dessa pessoa? Péssima. Qual a expectativa de vida dessa pessoa? Horrível. Esse país não tem nada para me oferecer. Meu trabalho é terrível. Nada dá certo para mim. Por quê? A expectativa que essa pessoa está é uma expectativa ruim. E eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela gera de nós uma viva esperança. Diga para a pessoa do lado, diga, a palavra de Deus, ela gera uma viva esperança. Se você não tem esperança, é porque você não tem se alimentado da palavra. Você deve ter se alimentado de muitas coisas desse mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quem se alimenta de Deus, por Deus vive. E quem se alimenta do mundo, pelo mundo vive. O mundo passa, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Eu vou dizer, o mundo passa, as coisas aqui passam, mas se a tua esperança está na palavra, a tua esperança, ela é eterna. Pastor, como eu posso viver no mundo aonde está cheio de comida ruim? Eu falo comida espiritual agora. Você tem que cuidar do que você se alimenta. Você tem que cuidar do que você
se alimenta. Você sabe que a nossa vida, ela é composta, já estou encerrando. A nossa vida é composta de lembranças que você tem do passado. E essas lembranças que você tem do passado, se você não souber lidar com elas, gera algo em você que se chama depressão. Tem muitas pessoas que falam, eu estou em depressão, mas a depressão ela vem por lembranças mal resolvidas do passado. Pessoas que chegam a estar triste, a estar depressiva, é porque elas não conseguiram lidar com o passado dela. E muitas pessoas hoje, que não conseguem lidar com o futuro, elas se tornam ansiosas. E uma pessoa ansiosa, ou uma pessoa que está sem conseguir lidar com o seu passado, essa pessoa não tem como ter uma expectativa boa daquilo que vai acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, você precisa criar boas expectativas para esse ano de 2023. Pastor, mas a economia, mas vai tudo. Eu vou dizer uma coisa, você está se alimentando do quê? Pastor, mas o mundo, você está no mundo, mas você, por favor, não faz parte desse mundo. O seu reino não é um reino passageiro, o seu reino é um reino que é eterno. Cristo é o governante desse reino. Eu vou dizer uma coisa, igreja, Deus quer que você viva em alegria. Deus não quer que você viva triste a sua vida. Deus não quer que você viva depressiva a sua vida. Deus quer que você crie expectativa nele. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Enquanto o mundo vai desabar em tristeza, em depressão, a igreja vai se levantar com a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos caminhar e não vamos cansar, porque o Senhor vai renovar as nossas forças. Mas se você se alimenta do mundo, depressão virá, ansiedade virá. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, esqueça o seu passado, ele não volta mais. E o seu presente, viva cada dia. E o seu futuro, coloque nas mãos do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Viver cheio de boas expectativas não é pouco, não. Não é pouco. Porque a expectativa, a alegria, que ela é gerada pela esperança, ela te traz alegria, ela faz você ver as coisas de forma diferente. Como eu posso, pastor, desfrutar então dessa alegria? Vamos para 1 Pedro 1, 3 e 5. O louvor pode já se preparar também. Como eu posso, pastor, viver essa alegria, essa esperança? 1 Pedro 1, 3 a 5. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele vai trazer algo para nós muito importante. E ele diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, é um Deus misericordioso, nos regenerou para uma viva esperança. Diga, eu fui, bem forte, diga, eu fui regenerado para uma o quê? Para uma o quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma o quê? Herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservadas no céu, para vós, outro, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se nos últimos tempos. Interessante que quando começa esse versículo, o apóstolo Pedro, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque segundo a sua muita misericórdia. E a palavra misericórdia aqui, ela vem da palavra bondade.
de alguém que quer fazer o bem. Você sabe de uma coisa? Deus quer fazer o bem para você. Deus, Ele tem bons pensamentos para você. A palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Eu não sei quais os seus pensamentos sobre você, sobre a sua vida, sobre esse ano, mas Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Agora, essa palavra, misericórdia, essa palavra, ela tem a ver com bons pensamentos, a boa vontade de fazer algo bom, de ajudar. Diga: Deus quer me ajudar. Deus quer me ajudar. Ele não só quer, Ele já fez tudo. E já liberou tudo para mim. Aleluia. O propósito da regeneração é para uma viva esperança. Deus nos salvou, nos libertou, para que hoje nós tivéssemos uma viva esperança. Pastor, e essa viva esperança é uma vida cheia de alegria e contentamento. Eu vou viver esse ano uma vida cheia de alegria e de contentamento. Eu vou desfrutar de um 2023 cheio de alegria e de contentamento. Como, pastor? A palavra de Deus continua dizendo: uma herança incorruptível. Tudo que você faz aqui, querido, escuta aqui, tudo que você faz aqui é passageiro. Mas tudo que você faz no reino de Deus é eterno. Eu vou dizer uma coisa: o que está sendo gerado aqui é eterno. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Tudo que você faz para Deus e tudo que você faz aqui na obra de Deus é eterno. Você tem uma herança eterna. E eu te digo uma coisa: quem tem uma herança eterna não precisa se preocupar. Quem tem herança tem que ficar despreocupado. Por quê? Porque essa herança, ninguém pode tocar nela. E essa herança é uma herança que nós já recebemos em Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa: não basta você receber só. Você tem que desfrutar dela. Como que eu desfruto de uma herança, pastor? Sabendo que eu tenho ela. Sabendo que eu tenho essa herança. Só sabendo, me apropriando dessa herança. Eu vou dizer uma coisa para você: você é rico demais, meu irmão. Só que talvez você não saiba o quanto que você é rico. Não, eu vou repetir: você é rico demais, meu irmão. Talvez você não saiba o quanto que você é rico. Deus quer revelar a riqueza dele em Cristo Jesus para a sua vida. Deus quer que você desfrute um ano de 2023 cheio de alegria. Expectativas é em Deus. A esperança é que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Temos o que? Uma herança incorruptível. Fala daquilo que é eterno. É aquilo que olhos não viu, que ouvidos não viu, que não chegou ao coração de Deus. É o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. É o que Deus tem preparado para você. Quero que você se levante aqui, nós vamos adorar o Senhor. Para nós finalizarmos essa palavra, o mais importante para mim, irmãos, é que você entenda essa palavra. Pastor, que legal. A pergunta é: o que você vai fazer durante a semana? Do que você vai se alimentar? De Cristo, da palavra ou do mundo? O mundo nos oferece nada, mas a palavra de Deus nos traz alegria, esperança, vida de Cristo. E quem de mim se alimenta por mim, viverá.
O desafio desse ano, pastor, que nós vamos caminhar, nós vamos ter mais revelação de Cristo. E quanto mais nós recebemos de Cristo, mais nós damos de Cristo. Pastor, parece palavras de chavão. Eu vou dizer uma coisa para você. No final desse ano, muitas pessoas vão abrir a boca e pessoas vão dizer o quanto você cresceu, o quanto Deus te encheu de vida. As tuas palavras mudaram, as tuas atitudes mudaram, a tua forma de ser, a tua forma de pensar. Como isso vem? Se alimente de Cristo. Não basta simplesmente se alimentar uma vez por semana, meu irmão. Não basta simplesmente chegar aqui no domingo. Pastor, as coisas não estão boas para mim. Eu te pergunto, você está se alimentando bem, meu irmão? Você está buscando em Deus? Pastor, está tudo ruim. Não, eu tenho uma viva esperança, não tem nada ruim. Uma herança incorruptível que eu já recebi. E eu tenho uma coisa: eu sou guardado e protegido por Deus. Eu quero que nesse momento, quando nós vamos adorar aqui, você vai colocar a mão do lado desse irmão e você vai liberar o rio do Espírito Santo tá dentro de você. Até agora você ficou quietinho. Você quer ver essa atmosfera mudar? Você quer ver essa atmosfera mudar? Eu não sei se você percebe, parece que essa atmosfera está travada, mas sabe uma coisa? Existe a vida de Deus, está dentro de você. E quando você começa, sabe como que uma das coisas que a vida de Deus começa? É quando você começa a falar em línguas estranhas. Eu quero incentivar você aqui agora, você vai ver como esse ambiente vai mudar, sabe por quê? Quem importa a vida de Deus consegue mudar qualquer ambiente que Ele chega. Você quer ver uma coisa? Eu vou começar a orar aqui agora, e a vida de Deus vai começar a se manifestar aqui agora. E se você abrir a sua boca e começar a orar com entendimento, sabe o que vai acontecer? A vida de Deus vai se manifestar. E eu declaro que toda essa tristeza, toda essa apatia espiritual que está tentando nos tomar, vai embora agora. E eu declaro a vida de Deus, eu declaro a unção de Deus. Eu quero convidar você agora, junto comigo, abre a sua boquinha, libera a vida, libera a palavra de Deus. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Quem se alimenta de Deus tem alegria, tem vigor, tem vida plena. Você vai colocar a mão do lado do seu irmão. Você vai dizer para ele assim: irmão, a Bíblia diz que no mundo você vai ter aflição. Diga para ele. Diga assim: no mundo você vai ter aflição. Mas Jesus disse que estará com você todos os dias. E assim como Ele venceu o mundo, e você é vencedor nele, você vai acordar todos os dias. Independente do que acontecer no teu dia, você vai dizer: eu tenho uma viva esperança, uma herança incorruptível, guardada no céu para mim, que ninguém toma de mim, ela é minha. E diga: independente, eu vou acordar todos os dias dizendo: eu sou filho amado, favorecido, o céu está aberto sobre a minha vida, e eu tenho boas expectativas do que Deus vai fazer. Começa a orar para Ele, começa a declarar agora a vida de Deus, começa a liberar o rio de Deus agora sobre a vida dele. Começa agora a declarar. Se você fala em língua estranha, eu gostaria de aproximar você agora também a liberar esse
Eu declaro agora, Pai, sua vida, a sua vida. Viva animado, viva com expectativa. Eu falo com mais do que vencedores aqui. Eu falo com uma geração santa, eleita e escolhida de Deus. Um povo que Deus tirou das trevas para viver na sua maravilhosa luz. Um povo que tem que ter boas novas e boa esperança e boa expectativa no Senhor. Você não foi feito para viver uma vida qualquer. Você foi feito para viver uma vida extraordinária. A vida de Deus está em você. Você não foi feito só para sobreviver. Você foi feito para ser contagiante. A tua alegria vai incomodar muita pessoa aí que está oprimida. Porque a vida de Cristo, ela é transbordante. Quanto mais você se enche do Espírito, meu irmão, mais você libera a vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse ano, o ano de 2023, é o ano da casa cheia, mas é o ano que o Espírito Santo de Deus vai encher a sua casa. Vai encher a sua casa da glória, do poder, da unção, da vida de Deus. Pessoas vão chegar sem nenhuma esperança, e você carrega a esperança dentro de você e uma palavra viva dentro de você. Você vai abrir a sua boca, e ao momento do abrir a boca, aquela pessoa que estava morta vai começar a reviver pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra. Porque como Deus atua é duas formas: é pela palavra e pelo Espírito. Quando você libera a palavra, o Espírito vem e diz: eu faço. Você tem que abrir a sua boca, porque boca fechada, irmão, não acontece nada. É por isso que a palavra, o verbo se fez carne. Aleluia. Irmão Tiago, eu vou dizer uma coisa por irmão. Gente de Deus,
Você vai ver o milagre acontecer na tua casa, meu irmão. Eu profetizo que tudo que está acontecendo na tua casa não vem para a morte, não vem para glorificar o nome do Senhor. Eu quero dizer que a Maria é perfeita, independente de qualquer diagnóstico, porque a palavra de Deus me garante essa verdade. Eu vou dizer para você, meu irmão, nós vamos vivenciar mais um milagre nessa casa, porque nós temos vivenciado o milagre, e eu profetizo que através da palavra que está sendo declarada agora, Maria, aonde você está, eu declaro vida, eu declaro vida, 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 vida do Espírito, eu declaro unção. Chega para você, chega para você, chega para você vem para ver o dia que esse pai subir aqui e dizer: minha filha foi curada. Mas eu já estou vendo pelos olhos da fé. Eu estou chamando as existências, as coisas que já são, as coisas que não se vê com os olhos natural. Eu cancelo o diagnóstico do médico e eu declaro o diagnóstico do céu. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um ano de viver de alegria. O diabo não vai roubar a alegria. Já começa a se alegrar na sua casa. Chega na sua casa e fala: vamos se alegrar do Senhor. E se você tem uma enfermidade, seja lá o que for, o impossível, eu declaro diante da palavra de Deus: não existe nada impossível para Deus. Todo impossível se torna possível pelo poder da palavra. Viveremos muitos milagres. É um ano da casa cheia de milagres. A igreja primitiva vivia muitos milagres. Morto que ressuscitava, um que era preso, Deus abria as portas das prisões, as coisas aconteciam. Se algo acontecer na sua vida que sair fora, eu vou dizer uma coisa: o milagre de Deus vai acontecer. Coloque a sua mente, o seu coração na palavra, e você viverá os milagres de Deus. Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar por vocês, vamos finalizar aqui. Pai querido, a ceia. Eu quero declarar, Pai, que diante a palavra que é o verbo de Cristo, que corações aqui sejam incendiados por essa palavra, que é o momento que eles começam a se alimentar do Senhor, a decidir se alimentar, haja uma chama, um fogo e um desejo pela sua palavra. Espírito Santo, revela quem o Pai, o Filho e o Espírito Santo é, para que a igreja possa caminhar debaixo de revelação, debaixo de revelação de quem Cristo é. Te damos honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ceiar. Hoje é o primeiro domingo, eu tinha até esquecido, mas aí no seu banco, na frente do seu banco, também tem a ceia. Se você não tem, você pode levantar a mão. A irmã Larissa pode levar para você. Na última ceia, o Senhor Jesus disse: eu amo essa palavra, irmãos, desejei muito participar com vocês essa última ceia. Você sabe por que essa palavra mexe tanto comigo? É porque eu já começo a imaginar a próxima ceia, que Jesus vai estar presente. Naquela Jesus estava servindo, e na próxima também Ele vai estar servindo.
O banquete está preparado. A mesa está posta. Só que eu começo a olhar e pelos olhos da fé eu vejo ainda, mas falta muita gente ainda. E Deus falando, dando os últimos minutos aqui na face da terra e dizendo, ainda falta gente nessa mesa. Até que a minha casa fique cheia. Irmãos, nós não estamos aqui para viver a nossa vida, nós estamos aqui para viver a vida de Deus. Eu vou dizer uma coisa, quem te deu a vida é que determina como você deve viver. Nós vamos estar falando esse mês agora sobre propósito, as próximas palavras, tudo sobre propósito. Você não criou você mesmo, irmão. Deus te criou. E Deus te criou para um propósito, e é Deus que determina como você tem que viver, e não você determina como você deve viver. Deus determina, mas a vida que Ele tem para você é uma vida plena e abundante. O que eu quero dizer com isso? A mesa já está posta. O banquete está preparado, mas falta ainda muitos filhos. É como que o clamor de Deus é dizendo, pregue o Evangelho, ganhe vidas, façam discípulos. Eu estou às portas. Se você olhar o noticiário e tudo que está acontecendo no mundo global, tudo acelerou nesse ano de 2023. Igreja, Jesus está voltando. Desejei muito comer convosco, Jesus disse, até que ela se cumpra no meu reino. Nós vamos participar da próxima ceia um dia, talvez possa ser a última aqui, junto com Cristo. Ele servindo a mesa. Eu começo a imaginar esse momento, irmão. Você deve pensar nessas coisas. Deus nos servindo. Pai, eu quero te agradecer pela provisão maior que nós recebemos, que é Cristo. O seu sangue que foi derramado para a remissão de pecados. O seu corpo que foi moído, Pai, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pai, eu te agradeço pelo pão, pelo cálice, pelo vinho, pelo sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. E nós fazemos parte, Pai, dessa nova aliança. Entramos por esse novo e vivo caminho que o Senhor conquistou. E te damos toda a glória e toda a honra. E em breve, Pai, nós estaremos juntos com Cristo, ceando para sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Pai, eu declaro, Pai, que os teus filhos vão viver essa viva esperança. Eu declaro que nada vai roubar nossa alegria, nada vai roubar nossa paz. Eu declaro, Pai, que nós vamos viver uma vida, Pai, contagiante, com grandes expectativas do Senhor. Eu declaro, Pai, que esse domingo o Senhor vai nos surpreender ainda. Essa semana, esse começo de ano, como o Senhor tem surpreendido muitos filhos, porque os nossos olhos estão para o alto e não para baixo. Não é no governo da terra, mas é no governo do alto. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te damos honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você possa ter um domingo de vitória e abençoado em Cristo Jesus. Tiago, acho que tem um recadinho aqui, vai ser um minutinho. Aleluia, irmãos, rapidinho. Essa quarta tem o nosso hangout. Eu queria incentivar todos vocês a estarem com a gente. Vai estar com a gente aqui André Aquino. Então esteja aqui, vai ser poderoso, vai ser um tempo de adoração e um tempo onde Deus vai liberar a palavra para nós aqui. Amém? Aleluia. A gente se vê quarta-feira, 8 horas. Aleluia.